estamos chegando à disciplina de produção textual. Eu sou a professora Adriana Menezes e vou acompanhar vocês nas 4 competências dessa disciplina. A primeira é distinguir os tipos textuais e gêneros textuais. A segunda, nós vamos ver a questão da coesão e coerência, que são importantes para a construção de um texto. A terceira competência, nós vamos ver alguns gêneros oficiais que circulam dentro da escola e que fazem parte do cotidiano escolar. Então, vamos ver as funções e as finalidades desses gêneros textuais. Na quarta competência, vamos ver a questão da prática, né? Como produzir um texto. Então, vocês vão ver quais são as habilidades que vocês vão precisar de leitura e escrita e algumas dicas para fazer um bom texto. Bom, vamos começar com a primeira competência, que é distinguir tipos textuais e gêneros textuais, né? Mas, primeiro, vamos ver uma figura rupestre, né? Então, vamos ver que desde o início, desde o tempo das cavernas, os homens eles já tinham a necessidade de comunicar-se, né? E comunicar-se através de um texto. No caso dos homens da caverna, através de pinturas. Então, desde o início dos tempos, os homens tiveram a necessidade de comunicação, né? Então, a comunicação, ela serve, através dos textos, ela serve para a interação. Então, nós precisamos sempre estar interagindo um com o outro, seja para perguntar, seja para informar algo, ensinar algo. Então, o homem, sempre para viver em sociedade, teve a necessidade de comunicação, né? A comunicação, no primeiro momento, ela é mais antiga através da oralidade. Então, nós produzimos dentro do nosso cotidiano mais textos na base da oralidade, né? E depois, com a escrita. Depois do surgimento da escrita, vieram a comunicação escrita como também uma das mais importantes. Nós temos que também ver que um texto é um todo organizado. Então, nós não nos comunicamos através de textos de maneira aleatória. Sempre nós temos que ter em mente quem é o nosso interlocutor, ou seja, a pessoa com quem a gente se dirige, né? O contexto onde esse texto ele como é que eu posso dizer, formado, né? E o sentido que eu quero dar a esse texto. Então, nós sempre nos comunicamos através de textos. E textos é um conjunto organizado para comunicar algo. A gente já viu que toda a comunicação humana é através de texto. Então, vamos ver agora essa questão de tipo textual e gênero textual, né? Tipo textual. Geralmente, quando nós estamos nos comunicando, né, a gente diz uma receita de bolo ou uma carta pessoal, nós dizemos que fazem de um tipo textual, né? Dentro da linguística, esse conceito não é aceito, né? Não é o certo. Tipo é uma coisa, gênero é outra. Então, carta e receita fazem parte de gêneros textuais, certo? O que é um tipo textual? Tipo são definidos por um conjunto de traços linguísticos que formam uma sequência lógica. Vamos adentrar mais nesse ponto. Então, traços linguísticos, ou seja, características que fazem com que eu perceba que um tipo é narrativo, descritivo, injuntivo, né? E os tipos textuais, eles são mais restritos, né? Só temos 5 tipos textuais: o narrativo, o argumentativo, o injuntivo, o descritivo e o expositivo, certo? Então, dentro desses tipos, cada um deles vai ter um traço, vai ter uma característica que faz com que a gente tenha uma base para produzir um texto. Os tipos textuais, eles não são textos, eles estão no âmbito da teoria. Então, é uma teoria, né, que caracteriza esses tipos, que faz com que facilite a nossa escrita. Então, tipos não são textos concretos. No caso, um tipo narrativo
Você tem um tipo narrativo e dentro desse tipo você pode ter uma crônica, pode ter um romance, pode ter um conto. Então, uma crônica, um romance e um conto são gêneros que fazem parte de um tipo textual. Então, eles estão no âmbito da teoria, não são textos concretos. Então, a gente tem que distinguir. Tipo textual está no âmbito da teoria. Nós temos também, agora vamos ver a noção de gêneros. O que são gêneros textuais? Eles estão mais na ação, certo? Então, os gêneros textuais estão no âmbito mais concreto. Nós falamos, nós nos comunicamos através de textos e esses textos fazem parte de um gênero textual. Por exemplo, agora, eu estou falando com vocês, dando uma aula, e isso é um gênero textual. Ou seja, eu construí um texto para uma situação específica. Então, a aula é um gênero, né? Então, são realizações concretas. As pessoas falam textos e esses textos são gêneros. Então, nós nos comunicamos sempre através de gêneros. Eles são socialmente definidos e existe a situação em que a gente pode falar esse gênero. Por exemplo, né, numa conversa informal, num bar com um amigo, você pode contar uma piada. Já em uma reunião de trabalho, não cabe esse gênero textual piada. Então, nós temos que ver qual o contexto em que nós podemos produzir que é socialmente aceito, né? Os gêneros, eles são relativamente estáveis, ou seja, eles se modificam com o passar do tempo, né? Então, temos o exemplo dos gêneros textuais que foram produzidos depois do computador e da internet. Por exemplo, o e-mail, o blog, o chat. Então, eram gêneros textuais que não existiam antes do computador e que agora existem, né? Então, os gêneros textuais, eles vão modificando, eles vão mudando através do tempo, certo? E eles são ilimitados. Nós temos vários gêneros. Temos o telefonema, a reunião, a ata, o relatório, a bula de remédio. Então, todos esses textos fazem parte de gêneros textuais, porque eles estão numa situação mais concreta. Nós produzimos no nosso cotidiano, né? Então, eles são ação, estão mais concretos em nossas vidas, né? Para finalizar, nós temos o quadro feito pelo professor Marcuski, que faz uma distinção entre tipos e gêneros, que fica mais fácil da gente visualizar. Então, ele coloca que tipos textuais, eles estão mais para a teoria, são construtos teóricos, definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, ou seja, cada tipo textual tem a sua característica que faz com que facilite na hora de escrever um texto. Já os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas. Então, nós temos um relato de viagem, que é uma produção concreta. Temos um telefonema, que é uma produção concreta, certo? E são propriedades sociocomunicativas. Então, nós produzimos gêneros para nos comunicar. É mais concreto. Tipos textuais também constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não são textos empíricos. Então, são teorias. Então, não são textos. Já os gêneros são os textos que nós construímos no nosso dia a dia. No terceiro tem sua nomeação abrange um conjunto limitado. Então, tipos textuais é um conjunto limitado. Então, só temos 5, como eu já coloquei. O narrativo, injuntivo, explicativo, argumentativo e dissertativo. Já os gêneros textuais são mais ilimitados e eles se modificam através do tempo, certo? E servem para a nossa interação. E as designações teóricas dos tipos textuais, a gente já viu, cada um tem a sua característica. O narrativo, o tipo narrativo, qual é o traço linguístico dele? É organizar uma sequência cronológica dos fatos. Já o descritivo, por exemplo, ele serve para você descrever alguma coisa, né? Então, eles vão utilizar
do léxico e dos vocabulários existentes para esse fim. Já os gêneros, eles são ilimitados, certo? São ilimitados. Então, nós temos o telefonema, o sermão, a carta comercial, né? O romance, o bilhete. E cada um desses gêneros, ele vai ter traço linguístico de algum tipo textual, certo? Então, um sermão religioso, ele tem um traço de um tipo textual injuntivo. Um bilhete ou uma carta pessoal, ele pode ter traço linguístico de um tipo textual narrativo e assim por diante. Espero que essa aula, né, tenha dado um olhar diferente em relação a tipos textuais e gêneros textuais, valendo ressaltar que nós nos comunicamos sempre através de gêneros que são socialmente aceitos entre as pessoas, certo? Até a próxima competência.